A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, família Hebron. Estamos aqui para mais um podcast, o terceiro e último, né, episódio. E nós temos algo muito importante para falar hoje, que é os nossos valores, os nossos princípios, o que nós cremos, qual que é a base de tudo que nós ensinamos aqui, cremos, né? E tudo isso é um caminho que nós temos trilhado e que nos trouxe até aqui com muita saúde e graça. Estou aqui com irmãos, né, tão abençoados, preciosos no nosso meio, o Marley, a Lili, a Cleice, a Letícia. E, obviamente, quando nós falamos de valores, nós não podemos deixar de falar daquele valor que está no nosso slogan, que nós somos uma família, e uma família com propósito. E o que é ser uma família? Fala de essência, né? Sim. Ser uma família fala de essência, é mais sobre o ser do que sobre o fazer, né? Porque nós não fazemos para ser uma família, nós somos uma família, e porque nós somos uma família, nós agora fazemos tudo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Amém. E esse é o nosso DNA, né? Sim. É uma igreja com propósito, nós somos uma família com propósito, né? E isso é demonstrado quando as pessoas chegam aqui, né? Quando eu cheguei aqui também, nós somos acolhidos, né? É uma igreja que acolhe, e é o mesmo como se Deus nos acolhesse, né? Com amor, com cuidado e com serviço de uns para com os outros, não é verdade? É verdade. E como assim a gente vê os efeitos e os frutos, né, desse acolhimento, né, assim como o Marley falou, como ele se sentiu acolhido, o meu acolhimento também aqui na Hebron foi algo assim transformador, né? Eu olho para minha vida assim, eu sempre vejo, né, as pessoas me veem hoje falando, né, bem livre, tranquilo, mas assim, eu sei o jovem que eu fui a vida inteira, né? E hoje eu consigo olhar para mim e ver os efeitos positivos, obviamente, da Hebron na minha vida, dessa família, né? Eu não estou falando da Hebron, né, só o título, eu estou falando de um povo que foi o povo que me acolheu, que me ajudou, que falou ao meu coração, que ajudou a curar diversas feridas que existiam no meu coração, que fazia eu ter um comportamento, né, específico, e hoje eu me vejo uma pessoa completamente diferente nesses 16, quase 17 anos de Hebron, e eu sou muito feliz de fazer parte, né, dessa família. Eu acho que todos nós temos uma história de acolhimento com a Hebron, mas eu acho que no meu caso foi um pouquinho mais peculiar. Já estava aqui, Eu nasci. Simplesmente você estava. Eu nunca fui acolhida, eu simplesmente existi. E quando... Letícia era o verbo. Eu era o verbo estava lá. Já estava lá. Antes da fundação, porque 3 meses depois do início da Hebron, minha mãe ficou grávida de mim, então desde os primórdios aí eu já tava no ventre dela, mais ou menos aqui. E eu nasci com um ano de diferença. Ela falou assim, Hebron, vamos fazer um filho. Vamos fazer um filho pra alguma coisa. Minha mãe sempre brinca que eu fui a primeira hebronita a nascer, porque realmente eu fui o primeiro bebê que nasceu nessa nova família chamada Hebron. E eu tenho 1 ano de diferença com a Hebron, então 1 ano e 1 mês, pra ser bem exata, porque a Hebron fez 23 anos agora, eu vou fazer 22 em agosto, né? 2 meses, quase 2 meses. Então, assim, eu tive uma experiência muito particular, porque não foi algo que eu estava aí pertencendo a outras congregações, ou estava no mundo, ou estava em algum outro lugar específico, e eu fui trazida para Hebron. Eu sou inserida. E para mim eu falo que por mais que seja uma experiência diferente, foi uma experiência que moldou o meu caráter. Porque desde o princípio eu peguei todas as fases de Hebron, e olha que foram muitas fases. Sim. Principalmente a fase dos kids aí, nós éramos possuidores kids, eu sou dessa época, eu tinha a blusa, era a mão, eu lembro dos extravagantes. Então assim, eu peguei todas as eras, né? Eu peguei o Célula Zoe, eu peguei os discipulados que tinham nome, peguei Holy Fest, peguei todas as eras assim de Hebron. Mas é algo que formou o meu caráter. A Hebron, ela sempre foi uma base. Ela sempre foi realmente uma família. Porque eu cresci, né? Meus pais são pastores, então eu cresci vendo meus pais se doarem para o reino. E servindo ao reino. E fazendo com que o reino não fosse, a igreja não fosse só um lugar, mas fosse realmente a nossa prioridade, a nossa realmente família. Então, por muitas vezes eu vi meus pais tratando irmãos como se realmente fossem irmãos de sangue, como ajudando como se fosse assim, da família mesmo, porque realmente se tornou uma família. E a Hebron, ela foi muito importante para minha formação, porque além dos meus pais, eu também fui criada pela Hebron, pelos valores da Hebron. Foi pra você? Pra mim foi uma bênção. Então, assim, pra mim, desde os kids, que eu fui formada bem naquela época dos encontros, das chagras. Então, assim, eu vou nos kids
Eu vou no Encontro Kids, acho que desde que antes de um ano minha mãe já tava me levando ali. E eu sempre fui, sempre passei, mesmo eu não tinha idade não, mas eu ia assim, de meio de penetra, né? Porque minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, eu ia ficar onde, né? Eu ia assim, em casa sozinha não podia, eu ia meio penetra assim. E foi muito importante eu ser criada com valores espirituais de uma igreja saudável. Amém. Graças a Deus eu falo e digo, a Hebron é uma igreja extremamente saudável. Amém. E muito se deve por conta dos nossos valores, por conta da nossa essência como família. Porque eu vejo num mundo tão desconexo como hoje, o tanto que a gente vê algumas coisas tão ruins na vida, na vida das igrejas em geral, né? Sim. Mas eu percebo o quanto a Hebron é saudável, o quanto ela me ajudou, me moldou. Tem palavra, né? Tem vida, palavra, né? não. Essa questão da nossa palavra ser uma palavra teológica, ser uma palavra assim... que tem uma essência, uma palavra confrontadora. E foi muito importante, principalmente na época da minha adolescência, né? Que é bem aquela época assim que você... Época difícil, a gente deu uma base ali bem... Você não sabe o que você quer, você fica ali, você fala, não sei o que eu quero. Buscando definições. Então, assim, buscando definições. Então, assim, é a fase do quem sou eu, né? E a Hebron, ela sempre me mostrou quem eu era. Quem eu era em Cristo, quem eu era na minha família. E que mostrou sua verdadeira identidade. Minha verdadeira identidade. E assim, o ser humano, ele é um ser que ele busca pertencimento, né? Exatamente. A gente tem essa noção, todo mundo quer pertencer a algum lugar. Então, pra mim, foi bom porque eu nunca precisei buscar longe. Porque eu sempre pertencia a uma família. Então, eu nunca precisei buscar aprovação de amigos, nunca precisei fazer coisas que eu não queria. Né? Exato, eu sempre tive um alicerce. Eu sempre assim... quem você é? Eu sou cristã, eu sou filho de Deus, eu pertenço a uma família. Então, pra mim, sempre foi filha de pastor. E a beleza de tudo isso, Letícia, é conseguir enxergar que você foi essa pessoa que conseguiu ser criada, né, nesse ambiente saudável. Eu, particularmente, não sou o verbo que já estava aqui na Hebron. Mas, por outro lado, por eu ter me convertido, estar aqui há tanto tempo, hoje eu tenho 2 filhos, que assim, ainda que eu não tive a oportunidade de crescer nesse ambiente saudável, glória a Deus que os meus filhos, eles podem crescer nesse ambiente saudável. Amém. E isso é maravilhoso. É muito bom estar debaixo dessa cobertura. Isso me dá segurança de saber que aqui eu vou ter pessoas que vão me ajudar a criar os meus filhos, os melhores conselhos, porque a gente precisa de ajuda de pessoas, né? E essa família, ela é esse suporte. É verdade. Né? Você também era o verbo? Você também estava aqui, Cleice? Ou não? Veio depois? Eu já vim depois, mas eu já estou aqui há 18 anos, né? Uau! Na verdade, eu vou fazer 19 anos. E uma das coisas que mais me impactou ao conhecer a Hebron, na verdade, eu conheci a Hebron num casamento. Eu fui convidada... Estava casando, não, né? Não. Fui convidada a estar num casamento até da pastora Dedéia, a pastora Andréia, na verdade. Né? Dedéia família é isso aí. Dedéia, isso é família. Da pastora Andréia e do pastor Elvis, lá de Itaberaí. Meu primeiro contato com a Hebron foi nesse casamento. Eu tava nesse casamento também, olha a coincidência. Exatamente. Eu fui daminha nesse casamento. Isso me impactou muito, porque eu vi o movimento das pessoas em prol de ajudar os noivos, de estar junto com os noivos. Então, a igreja inteira estava aqui e eu fiquei embasbacada, né, com essa visão. E isso encheu meu coração. E eu falei, é nesse lugar que eu quero estar. Eu quero estar com esse povo, eu quero andar com essa... Né? Isso, eu quero andar com essa família. Sim. Eu quero crescer aqui. E antes de eu me converter, eu fiz uma oração. Eu orei ao Senhor, eu não entendia muito sobre oração, sobre Bíblia, mas eu fiz uma oração e eu pedi ao Senhor que me direcionasse a um lugar onde eu conhecesse o Senhor verdadeiramente. Porque eu não queria ser uma crente religiosa, uma crente que não conhecia a palavra. Eu não queria andar conforme as pessoas me falavam, mas eu queria entender realmente o que Deus queria para minha vida, né? Qual era o propósito de Deus para minha vida. E aqui na Hebron eu me senti muito acolhida. Eu senti um direcionamento do Espírito e quando o pastor Cláudio pregou a primeira vez que eu ouvi ele falar, meus olhos se abriram, o meu coração se iluminou realmente, como a palavra de Deus diz. E nesse lugar eu já iniciei, já querendo fazer quando eu me converti, eu me batizei logo. Eu já foi decidido, já né? fez a tabelinha. Já fiz os cursão, CPL. Exatamente. E logo, né, a pastora... a pastora, mulher do pastor Flaviano, a pastora Thaís, ela já me inseriu na Rede Kids e já me colocou para liderar depois que eu fiz os cursos.
E eu amei o Ministério Infantil e tô nesse Ministério Infantil até hoje. Sim. Né? Então, estou liderando crianças até hoje. E Há 18 há anos. 18 anos, anos liderando crianças, fazendo parte da rede de jovens, da E rede talvez o combustível seu hoje, estar servindo há tanto tempo, é exatamente esse lugar, esse senso de Sim. pertencimento, Exatamente. né? Você sentir bem onde você está. É porque nós como cristãos, nós temos que entender que, independente se a gente estiver numa fase boa ou ruim, por amor a Cristo, nós servimos. Amém. Então, assim, o nosso serviço não é na fase boa que eu tô. De fato, é como Cristo nos chamou para servir, né? Então, Ele nos chamou para servir com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Então, o combustível, de fato, para servir ao Senhor e às pessoas e aos nossos irmãos, é o amor. Sim. Então, nós precisamos, de fato, buscar esse amor. Orar, de fato, todos os dias, pedindo, Senhor, enche meu coração com o teu amor, para que, de fato, eu possa amar os meus irmãos como o Senhor me amou. E o Senhor me amou, e eu entendi. Eu senti que eu sou amada por Deus. E por eu ser amada por Deus, eu tenho prazer em servir aos irmãos, em servir, né, a nossa congregação, a Hebron. E eu acho isso fantástico. Tudo isso que o Senhor tem. E assim, é interessante, você já até Entrou entrou no um pouco no próximo Entrou no valor, nosso que é o ponto. amor. E o que é o amor, na verdade, né, Marli? É você... Nós refletimos o amor de Deus por nós, essa que é a verdade. Exato. O amor de Deus, ele invade os nossos corações. Exato. E aí tudo isso se torna possível viver como família, né, servir ao Senhor, que é também um dos nossos valores, né, o servir. Mas como que você serve se você não tem esse combustível? Que Exatamente. é exatamente esse amor de Deus te envolvendo, queimando o seu coração. E assim, uma das coisas que nesse tempo que eu tenho de Hebron é perceber que aqui é uma igreja apaixonada, né? De que vai subir no púlpito para pregar, prega com amor, prega com intensidade, fervor, né? com fervor, e exatamente isso que é o nosso diferencial que eu percebo hoje como Hebron, né? E o amor, ele leva um preço, né? O amor é uma decisão. Sim. Né? Quando nós percebemos o amor de Deus, né? Quando nós conhecemos o amor de Deus, né? Nós tomamos a decisão de amar a Ele, e o amor leva consigo o servir. Né? Então, eu mais minha esposa, a gente está na Hebron há 22 anos. Quase né? 23. E nós amamos esse E a ambiente. gente Mas tem um povo aqui, todo mundo é maior de idade aqui no Hebron, né? Nós participamos do primeiro encontro, né? Então, assim, a gente está bem no início. E a gente ama essa igreja, né? E nós, independente de qualquer circunstância, a gente está disposto a servir, né, os irmãos, e chegamos ao ponto, em algum momento, de ter que responder a algo muito difícil, né, de ser enviado para o Maranhão. Sim. O que leva uma pessoa, né, a sair da sua Largar cidade, da sua tudo. estrutura, para Eu te começar entendo. algo lá no Maranhão que você nem sabia onde era, né? É o amor. Sim. Exato. Esse isso. amor queimou no seu coração e você responde Queimou, agora. e- O servir, né, não tem jeito, né? É o você resultado. recebe o amor de Deus, é o resultado. Você serve. vai Então, servir quando ao a gente Senhor. vê uma pessoa, né, que não consegue servir, que não consegue se disponibilizar o dom que Deus deu a ele, a gente fica Tá pensando enterrando nisso. seu Será que ele talento, né? percebeu o amor de Deus? Exato. O que é um reflexo. Né? E Exatamente. foi algo muito radical aos olhos de quem não tá dentro, né? Fala, meu Deus, ele pegou a família decisão, dele, né? A minha família, 2 filhos né? pequenos, Gerou saiu de Goiânia e foi lá isso. pro Maranhão. Eu também passei por isso, porque meu pai foi enviado pra Silvânia. Então, assim, mudou completamente nossa estrutura de vida, mudou tudo. Porque eram cidades totalmente diferentes, ainda mais vocês, que eram estados totalmente diferentes, cultura totalmente diferente. Mas eu acho que isso é a obediência, né? Quando a gente ama, a gente obedece. E É verdade. quando Deus fala, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então a nossa obediência a ele é assim, não tem que ser uma opção, né? Tem que ser verdade. assim, Deus E falou. Deus, ele deu dons para nós. Sim. Não é? Então, assim, o desejo de Deus é que nós multipliquemos esses dons. É E um verdade. desses dons é o amor. Não é? Então, nós precisamos multiplicar o amor que Ele nos deu. A maior prova de amor que Jesus Por que nós pôde ter amamos feito hoje? por nós. Exato. Porque ele nos... Ele nos amou E primeiro. até um pouco do que você está falando, Cleice, é um pouco da minha experiência também. Eu fui uma pessoa que, quando eu me converti, eu tive a minha vida completamente transformada. Amém. Que foi a partir de uma decisão, eu já frequentava, né? Na época era a célula, né, eu já frequentava, mas nunca quis ter envolvimento. Mas ali Deus já estava plantando uma semente.
e eu comecei a sentir um vazio tão grande na minha vida, eu lembro como se fosse hoje. E aí, quando eu tomei a decisão, eu falei, a partir de hoje a minha vida é outra. Aleluia. Eu tive uma experiência com Deus transformadora, e eu lembro que quando eu tive essa experiência, eu fui tocado pelo amor de Deus, tudo o que eu queria era que as pessoas Também fossem. tivessem essa mesma experiência Sim. que eu tive, que me mudou, que me transformou. E eu lembro que, olha a beleza de tudo isso e como que Deus, né, está por trás ali, arquitetando tudo, né? Sim. Eu lembro que eu ficava nisso, né, de que eu precisava que pessoas se convertessem. E aí eu lembro que a Thaís, a minha esposa, foi uma pessoa que eu preguei. Eu lembro Graças que eu jejuei, a Deus! irmãos, eu jejuei 4 dias na água pela Thaís para ela se converter. E não tinha intenção nenhuma de ter um relacionamento. Eu queria que ela tivesse uma experiência com Deus. Deus. Era tudo que eu queria. E aí, o que acontece? Eu queria muito que ela tivesse essa experiência. Não foi nada que eu olhei, apaixonei. Nossa, eu quero casar com essa mulher. É o namoro evangelístico. É o namoro ali. evangelista, foi nada disso, mas eu queria muito, eu jejuei muito para que ela fosse no evento que nós chamávamos de Deus lá em casa. E ela foi, e ela se converteu, ela teve uma experiência com Deus, e a mesma decisão que eu tive lá atrás de mudar de vida, ela teve também. Aí depois que ela teve decisão, eu falei, rapaz, vem cá, que nós vamos casar. Aí eu já não podia Aí perder tá a aí, oportunidade. aí tá os Falei, dois vou casar, filhos. tenho 2 DNA filhos. tá O batendo. DNA aqui, ó. E é muito bom, É né? isso. Como a gente percebe que realmente é um conceito de família que nós nos tratamos de verdade como família. Então, eu gosto muito disso, que não é só um slogan. Quem frequenta a Hebron sabe que isso não é só um slogan. Porque parece só uma fachada bonita, né? Uma família com propósito. É muito bonito de se ver, de se falar. Mas realmente é algo que tem amor. Porque eu acredito exatamente nisso. Quando Deus nos ama, nós sentimos um amor tão forte, nós queremos que as outras pessoas também sintam a experiência. E eu gosto muito de um versículo em Filipenses que ele fala que Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Então, se até Jesus, o próprio Cristo, ele se humilhou e se assumiu a forma de servo, ele é a nossa principal referência. É de glória em glória até chegar na estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então, a gente tem que olhar para Cristo e falar, uau, ele que tinha tudo. Não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou para ser servo. Se ele, que tinha tudo, que era dono do ouro da prata, que estava lá no céu, Lavou assim, os pés dos lavou os pés dos discípulos, discípulos, se humilhou para ser servo. Quem sou eu para eu achar que eu não devo fazer algo por achar que é mérito meu estar aqui ou por achar que é mérito meu estar servindo em alguma área? E o servir, ele é uma base, assim, essencial na vida da igreja. Eu acho que todo cristão que realmente teve a transformação completa tem que servir. Letícia, Jesus mesmo falou, quem quiser ser maior, sirva. Sirva. Não é mesmo? Sirva. Então, ele mesmo disse isso para nós. Então, o servir, na verdade, é de fato reconhecer Sim. tudo a obra de Cristo. Jesus, ele veio para É reconhecer que ele nos serviu, né? Então, quem somos Exatamente. nós para não servirmos os nossos 1 João irmãos? 4:21 também diz, né? Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. É verdade. E uma das coisas também, irmãos, que eu amo da Hebron, que é um valor absoluto na Hebron. A Hebron é uma igreja que valoriza a palavra de Deus. É verdade. Reconhece. É verdade. Assim, mais algo amo. que é tão estranho É que eu algo vejo é algo que eu mais amo. dessa geração, desse tempo, é que assim, antes você via o mundo rejeitando a Bíblia, mas às vezes a gente vê até pessoas de dentro da igreja dentro da igreja. mesmo, Rejeitando. falando que Não, a mas eu Bíblia não acho tem isso. diversos erros, assim, relativizando, né? Reforma, A né? Bíblia, ou falando da forma que você acha que a Bíblia tem que ser, Sim. mas na Hebron não. Nós somos um povo que é posicionado com isso. É a palavra. O que nós ensinamos no púlpito? Todo domingo. É verdade. Nas nossas RF. A palavra. E Nós uma- não negociamos com isso. E uma das coisas que eu mais admiro dentro da Hebron é que todos os pastores, inclusive, referência aqui aos pastores, eu dou muita ênfase para isso, porque os nossos pastores realmente eles estudam muito. E eu vejo, né, o meu pai também estudando, e é algo que, sim, que eu vejo que vocês estudam mesmo, que vocês consomem a palavra mesmo, que não é algo assim, não, vou pegar um princípio aqui, jogar no ar, fé. E assim, eu acredito muito que isso traz uma ótima experiência para nós como famílias, porque nós crescemos juntos. Nós crescemos juntos em sabedoria, em graça, em ensinamento, e isso muito vem de vocês. Porque eu acredito que, em certo modo, vocês são o nosso exemplo para com a palavra de Deus.
E olha só, Letícia, e tem pessoas que, às vezes, elas não compreendem muito algumas palavras ditas, né? Até mesmo pelo pastor Cláudio, eu vejo o pastor Cláudio como erudito, e isso também me chamou muita atenção. Sim. Nossa, como ele é eloquente, como ele fala bem. Como ele Isso estuda, me né? estimulou Sim. a estudar mais a palavra e também a faz aprender crescer, novas né? palavras. Isso nos faz crescer também. E isso é muito importante, porque o próprio apóstolo Paulo, ele era um erudito. Sim. Ele conhecia a palavra, ele sabia manipular a palavra. E quando a gente não tem essa facilidade de falar, o próprio Senhor nos ensina a respeito dessas É coisas, verdade. né? O próprio Senhor, o Espírito Santo, ele ensinou Jeremias a falar. Jeremias orava dessa forma. Sim. Senhor, põe as tuas palavras na minha boca. Então, Moisés também, né? Exatamente. Que ele ficou com Como medo. é Quem fez a boca precioso, do homem? Como é precioso a gente querer crescer, É verdade. conhecer a palavra, se aperfeiçoar na palavra, Você não é? está alinhado, né? Exatamente. Com a vontade de Deus. A Exatamente. igreja está fundamentada na palavra e com isso nós seguimos os princípios e estamos E alinhados. conseguimos ter, né, essa base sólida. Sim. Porque uma igreja que não se sustenta nisso, ela um alicerce, não né? consegue É um ir alicerce. muito E longe. nós também precisamos buscar orar a respeito de ter revelação. Porque a palavra está escrita, mas a Bíblia Sim. não é um livro de português. É a Ela- nossa interpretação, mas não Exatamente. por nós, pelo A Espírito, revelação A né? gente precisa ter revelação. Então, é importante, ao vir ao culto, nós pedimos revelação do Espírito Santo. Senhor, fala comigo hoje, me revela, me ensina, me mostra, Sim. não é mesmo? Porque tem pessoas que vêm para o culto, mas elas não pedem essa revelação. Então, elas acabam não compreendendo, talvez, a Sim. palavra. E assim, sendo uma pessoa que cresceu dentro da igreja, mas que teve que lidar com várias questões no mundo afora aí, principalmente na minha faculdade, hoje em dia, né? Eu faço faculdade de História na Federal, então é uma faculdade que, assim, não tem valores cristãos, né? Eu percebo tanto que é importante nós termos o alicerce em Cristo e o Exato. alicerce na palavra. Exato. Porque é a rocha, é a rocha. É a base. E a porque Hebron, ela a tem, Hebron está fundamentada na base. Ela tá fundamentada na rocha, ela não tá fundamentada na areia. E eu percebo o quanto é isso importante. E a Hebron traz isso através da palavra. Exatamente. E a gente precisa buscar, de fato, essas coisas, porque isso fala do reino. Né? O reino de Deus. A gente precisa chamar o reino de Deus para nossas vidas. Sim, e, é verdade. e o reino de Deus, ele vem quando nós conhecemos também a palavra. Amém. Não é? Amém. Porque o que é o reino de Deus? É o próprio governo de Deus sobre as nossas vidas. Não é? Venha o teu reino. Não é? Seja feito o quê? A tua vontade. Então, nós precisamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é o propósito dele para nossas vidas? Na verdade, ele já disse qual é o propósito, né? Já disse. Já E disse. de fazer Já tá lá. discípulos, né? Então, assim, é importante a gente chamar o reino de Deus para as nossas vidas. Sim. Desejar o reino de Deus para as nossas vidas. E assim, uma coisa que eu queria para encerrar é deixar a minha consideração, quero abrir para os irmãos também as considerações finais, mas assim, eu sou grato, né, de fazer parte desse povo, Amém. de saber que nós estamos inseridos em uma igreja, né, saudável, que tem erros. Óbvio. Todas têm. Todas Nós têm. somos humanos, né? né? Sim. Nós somos imperfeitos, mas saber que eu estou em um lugar onde eu posso olhar para os meus filhos e saber que eles serão criados em um ambiente saudável. Então Sim. eu queria abrir, se algum irmão quiser falar mais alguma É coisa. nossa alegria, né? Saber que nossos filhos vão viver debaixo de uma base Sim. Sólida, forte, né? sólida, para eles Forte, criar sólida. os nossos futuros netos, né? Sim. Não, e a gente já olha lá na frente, né? É todas os as nossos gerações. filhos, os É uma nossos alegria, netos, e né? isso é muito Ser bom. família, né? Sim. Amém. Verdade. Nós abrimos aqui um Aonde quer que a convite. gente esteja, né, nossos filhos estão bem seguros. Estruturados, né? E nós abrimos um convite para que todos, né, venham fazer parte dessa comunidade. Sim. Não é? E também os irmãos entenderem que nós somos família. Sim. Nós somos filhos de Deus e a gente precisa estar inserido em uma comunidade. A gente precisa ter uma vida cultica. Nós Congregar. É verdade. congregar é um mandamento. Então nós precisamos congregar. Não tem como ser igreja sozinho. Não tem. E eu acho que, pra finalizar, eu agradeço muito a Hebron, porque os pilares essenciais de uma igreja saudável nós temos. Que é o amor, que é a palavra e que é a presença do Espírito Santo. Eu acho que isso faz a diferença
dentro da nossa igreja. Amém. E isso aqui a gente não tá fazendo assim, vamos fazer uma propaganda da Hebron, venha você também. É uma Não é isso, experiência mas é a da nossa, nossa vida. é só o aquela que questão, falamos, né? É o que nós somos. E é aquela questão, quando a vivendo. gente sente o amor de Deus, a gente quer falar pra todo mundo. E quando Quer nós estamos em um transbordar. ambiente tão saudável, tão bom, Transbordar. tão gostoso, a gente quer transbordar também. Então não é uma hashtag venha pro Hebron, mas é assim, pelo amor de Deus, olha que bênção que nós Olha o estamos que vivendo. estamos vivendo. Vem Olha viver que também. Vem viver também. Então, assim, eu agradeço muito a Hebron, porque a Hebron realmente é minha família. E eu até brinco pra minha mãe que eu acho que tem pessoas aqui que elas são realmente mais próximas do que a nossa família de sangue, né? Do que tios, primos. Eu acho que eu tenho Amigos, pessoas né? aqui. Mais chegados que irmãos. Amigos mais chegados que irmãos. E realmente nós verdade. temos isso aqui. Nós temos. Então, assim, a gente vai fazer um aniversário, é sempre assim, né? 3 da faculdade, 4 do trabalho, 25 da igreja. É sempre algo assim. É sempre a lista maior é daqui. Então, verdade. é uma bênção. Isso é um sinal que a gente tá caminhando para cada vez ser mais saudável ainda. Aleluia. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Foi um tempo precioso, foi muito bom, dá vontade de ir até É verdade. para contar tudo isso aqui. Mas nós ficamos por aqui e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, né, com tudo que nós compartilhamos aqui. Amém. Tchau, tchau. Obrigado.